aí já ainda? Tem, na verdade são as precoces, né? Ah, são as precoces. Como a gente tem que passar a cauda para efetivamente dormir antes da poda, aí às vezes alguns frutos eles vão produzindo. Deixa eu só achar um. Eu vi um fruto ali, né? Bom, aqui ó, um Bem. mini cacho, É, né? Essa qual que é? essa é a Bordeaux. Essa é a Bordeaux. Isso. Demis, então nós estamos aqui no Parreiral da família Silva, aqui é município de Angatuba? Isso, aqui é o primeiro bairro de Angatuba que faz divisa com Itapetininga, né? Ô Demis, antes de começar e dizer o que vocês fazem aqui, nós vamos mostrar o suco de uva, experimentar um suco de uva sem conservante, integral, né? Perfeito. Nós vamos falar do seu nome porque é muito curioso. Eu não conheço ninguém que chama-se Demis, a não ser o Demi Rousseau, que era aquele cantor, né? Isso. Muita gente faz essa analogia, né? E a gente costuma brincar com as coincidências da vida, né? Quando eu nasci há 40 anos atrás, meu pai nunca imaginou que a gente lidaria com uva, com vinho, apesar de sempre ter pensado na vida da roça, né? Enfim, o nome Demis foi escolhido porque o meu pai tem um amigo grego, né, o Charalambos Christos de Saudares, e por gostar dessa cultura grega, né, a parte de nomenclatura, né, tradição também, meu pai se inspirou e encontrou esse nome, Demis, né, que é um alias, né, um apelido, uma contractura do nome Demétrios, que é derivado, né, de Demétrios, que por sua vez, na mitologia grega, é um adepto de Dionísio. Dionísio, na mitologia grega, é o deus do vinho. Então, coincidentemente ou não, hoje, 40 anos após o nascimento, estou aqui na lida de uva e vinho também. Vamos dizer, você voltou àquele que era o seu destino talvez na vida, né? Talvez. Que já tinha sido anunciado no No batizado. nascimento, exatamente. Legal. Então, são coincidências, casos, curiosidades da Coincidências vida. Exatamente. da vida. Ô Demis, então, esse aqui é um dos parreirais que vocês têm, que vocês utilizam as uvas para fazer o suco, né? E eu queria que você contasse do jeito que você achar interessante, como é que começou isso aqui e quais são os produtos que vocês produzem aqui. Certo. Para contar essa história, eu preciso voltar um pouco no tempo, né? E como comentei anteriormente, o Nelson, que é o meu pai, ele é um paranaense, nascido no Paraná, filho de pernambucano e alagoana. Ah, é? E desde de pequeno, desde de criança, que meus tios contam histórias, meu pai também, meu pai sempre teve uma veia empreendedora, né? Então sempre quis ter algo dele. Não queria trabalhar para os outros. Exatamente. Não por falta de vontade de trabalho, mas sim por querer ter o seu próprio sustento, né? Gerar a sua própria renda e não depender de outros para sobreviver. E também por ter sido originado na vida rural, né? Meu avô, José Deoclésio, ele, um pernambucano, ele já trabalhou em desmatamento da parte do Paraná, quando teve a época lá que precisava desmatar terra para o pessoal Plantar. viver, né? Plantar também. Trabalhou na construção de linhas férreas. Isso o vô, né? Que Isso, veio do meu avô. Nordeste. Exato. O meu pai, quando ele era pequeno, meu avô tinha uma propriedade rural e hoje o pessoal chama a profissão de bombeiro, que são as pessoas que levariam água, né, para os boia-fria, para o pessoal que estava trabalhando na rua. Então ele começou, né, desde pequenininho, ele é o 13º filho de uma linhagem de 15 filhos. O Nelson? Isso. Uau! Apesar que sobreviveram, chegaram na vida adulta apenas 11. Então, um tempo com pouco recurso, né? Saúde também bastante precária. Enfim, meu pai sempre teve essa veia empreendedora. No ano de 1998, mais ou menos, meu pai querendo adquirir uma propriedade rural, sem pretensão, apenas para querer alguma coisa, né? Encontramos essa terra onde tudo que está aqui era pasto, né? Então, Que área que tem aqui?
Hoje a propriedade do meu pai tem 1,5 alqueire. São 36 mil metros quadrados na medição de São Paulo. E na época que ele comprou, disse que vocês estavam em Osasco, né? Isso, a gente morou a vida inteira em Osasco praticamente. Meu pai já empreendeu em outras áreas da vida, né? Tentou bomboniere, tentou marcenaria. Rotisserie. A rotisserie, meu pai abriu também em 1995, junto com o meu tio. Essa rotisserie em Osasco, ela permanece até hoje. E em 98 meu pai comprou essa terra sem pretensão de muita coisa. Começou construindo uma casinha para morar, para ter um refúgio da cidade grande, né? Analista de sistemas de profissão, que foi a profissão que eu segui também quando eu comecei a entrar na adolescência. Também me adentrei por essa área de tecnologia da informação. Inclusive sou formado, né, sou bacharelado em TI. E além disso, nós sempre recebemos muitos amigos, parentes, e a nossa alegria é você servir, né? Parte de comida, de alimentação. E há um tempo atrás, meu pai gostou do suco de uva e já tinha a casa dele construída aqui. E numa dessas, meu pai falou: vamos fazer um suco aí que eu quero. Do nada. Foi uma ideia bem aleatória, digamos assim, né? E aí, uns chamam de loucura, outros chamam de proatividade, eu vou chamar de ousadia. Meu pai pegou e comprou uns 800 quilos de uva do Rio Grande do Sul, mandou que trouxessem para cá pra gente, e foi num feriado de carnaval. Então a gente começou a trabalhar na sexta-feira, fomos terminar na terça-feira de carnaval. Ah, você estava junto? Estava. A gente pegou os filhos para trabalhar, então. Filhos, irmãos, sobrinhos, foi uma festa, né? Festa da uva. Isso, bastante comum na colonada italiana, né? O pessoal faz bastante disso. Debulhamos tudo na mão. O processo escolhido foi as panelinhas de vapor, que é um dos primordiais da fabricação do suco artesanal. De uva. Bem artesanal mesmo. E aí a gente deu no total, se eu não me engano, daquele ano, deu 180 litros de suco. Escuta, vocês não têm foto disso? Tem em algum lugar, só que com a evolução, né, ficou em algum computador antigo, alguma coisa que a gente não tinha, quando começamos a fazer isso, não tinha essa facilidade de hoje se armazenar na nuvem, né? Então era tudo questão de um pouco mais rústico, digamos assim, apesar de já estar na era digital, mas ainda não tinha o armazenamento facilitado. Mas a gente de vez em quando faz uns achados aí. Enfim, servimos o pessoal que vem nos visitar e o pessoal gostou bastante do suco. E aí deram a ideia para o meu pai fabricar esse suco que eles gostariam de comprar. O meu pai é uma pessoa empreendedora, gosta de desafio. E aí a gente começou a se interessar por esse mundo. Na época não havia tantas marcas de suco de uva e o mercado ele era um pouco mais receptivo, né? Não era tão caro você produzir um suco de uva integral, né? E aí foi quando a gente se iniciou. E o meu pai ele não gosta das coisas mal feitas, né? Não existe para ele nas coxas, digamos assim, né? Um ditado popular. Então a gente procurou se profissionalizar. Foi aí então que ele começou a investir na parte de conhecimento, buscar tudo o que precisava para a gente poder definitivamente trabalhar com esse produto. E toda a documentação foi saindo assim, não foi fácil, né? Foi um processo de 2 anos a partir da primeira entrada de documento até sair o nosso primeiro registro no MAPA, né? Que é o Ministério de Abastecimento e Pecuária, a qual rege esse tipo de produto. E desde então a gente vem trabalhando com isso. O processo mudou, né? Hoje a gente não utiliza mais as panelas de vapor, hoje já utilizamos o processo enzimático, que traz um pouco mais de produção e, vamos dizer assim, uma linha profissional. Apesar de ter bastante parte artesanal ainda, não é automatizado,
mas é um trabalho profissional hoje em dia. A gente vai poder ver essa linha de produção? A gente não está produzindo no momento, por Tá. conta da sazonalidade, mas a gente pode mostrar os equipamentos, a forma tá. como que a gente utiliza, né? E fazer um comparativo De como foi, né? do início, de como foi na As varanda. panelinhas estão aí ainda, não? Temos algumas panelas. Então legal. Inclusive eu até deixei meio separado lá para a gente já mostrar o processo. Infelizmente, né, a gente não tem fruta suficiente para poder mostrar, demonstrar O processamento, exatamente. Né? Mas a gente pode elucidar, né? Fazer um descritivo do processo. Então, Demis, uma coisa que eu acho importante, né? E hoje em dia cada vez mais as pessoas estão preocupadas com um produto saudável, né? Então eu fiquei feliz de saber que o suco de vocês é integral e não é usado conservante. Correto. Então, inclusive, essa é uma pauta bem delicada, Chico, que a gente costuma ter uma ilusão, né? Quando você chega hoje num mercado e você vai comprar um produto, tem muita roupa e pouco conteúdo. Então tem bastante produto que, se o consumidor ele não estiver atento, não lê as letrinhas pequenas. Tem que ler o rótulo, né? Tem que ler o rótulo, porque ali obrigatoriamente, se a empresa que estiver produzindo aquilo for uma empresa séria, ela vai colocar todos os ingredientes que são utilizados. Essa é uma determinação do mapa para você poder ter o registro, né? E no nosso suco integral, a gente descreve isso com bastante orgulho. Então eu trabalho hoje com um produto 100% integral, porque a gente consome o nosso próprio produto, né? Então eu não posso produzir algo que eu não daria para os meus filhos, por exemplo, né? Então essa é uma política interna que a gente tem aqui, de poder oferecer o melhor, né? Claro que tudo tem um custo por trás, né? E aí a gente tem que buscar algumas alternativas em determinados momentos, mas na linha integral, eu garanto que o produto ele é 100%. A gente tem as análises que a gente faz, né? Tem laboratório que manda o laudo, toda a safra que a gente tira. Então, para que o consumidor ele tenha certeza de estar consumindo um produto que é realmente aquilo que o rótulo está prometendo para ele. Legal. Escuta, eu fiquei olhando aquelas uvas, elas parecem maduras. Será que eu posso experimentar uma delas? Pode sim, Pode, não você não é vai época, nem ser utilizada, né? Não é a época. Você acha que ela não vai criar conteúdo de açúcar? Isso. A uva Bordeaux, que é essa daí, ela costuma ficar um pouco mais pretinha, né? Mais preta que isso? Isso. E ela tem uma doçura um pouco melhor. Realmente, ela está um pouco ácida. Sim. E para o suco ela teria que estar doce. O Brix que a gente acha ideal, o Brix é o grau de medição que a gente faz do açúcar da uva, né? Apesar de ser um produto integral, não adiciona açúcar, conservante nem nada, mas a frutose ela está presente na fruta. Então um grau Brix, que é a medida para ver o açúcar da fruta, a gente, para poder fazer o suco, a gente pega entre 15, 16, 17, ela é bem doce. Essa daí deve estar com uns 4. A gente pode até fazer uma medição depois e verificar, né? Mas é bem diferente a percepção da fruta in natura depois dela processada no suco, né? Por mais que a fruta in natura ela não esteja doce, né? Mas se o Brix dela estiver dizendo que tem uma quantidade de açúcar, no suco a reprodução disso ele Ressalta o açúcar no suco? Isso. A doçura dele fica mais evidente. Mas o que é? É o aquecimento? O que é? Na verdade, é o processo que ela desenvolve. Existe né? alguma reação química ali, Exato. Será? No processo? E uma coisa interessante, Chico, é que o suco de uva, quando você acaba de fazer ele, se for o integral, majoritariamente ele vai estar ácido. Olha. Então, se você pegar o suco, acabou de fazer, acabou de preparar, você vai ter uma acidez ali, né? Seu pai deve ter ficado meio frustrado a primeira vez que ele amassou as uvas, né? Sim, o primeiro teste foi... E não deu. Mas depois de um certo tempo, essas moléculas do suco, elas vão se separando, né? O tartarato de cálcio, o bitartarato de potássio, eles vão se solidificando, se depositam, se acumulam. Vamos dizer, isso é componente do suco já. Isso. Não é a coisa adicionada. Não. É uma reação do próprio, na característica da uva, tá? Então essa acidez, ela fica mais suave. E a doçura do suco, ela vai se... Ressaltada. Exatamente, ela vai aparecendo.
Então, nós temos um costume aqui de quando a gente faz o suco, geralmente a gente coloca para venda, disponibilizar para venda, após 6 meses da fabricação. Ah, para dar tempo desse Exatamente. processo. E isso geralmente ocorre após o inverno, né? Quando a temperatura fica mais baixa, como eu disse, essas partículas, depois eu mostro lá os cristais que Depositada. forma. Inclusive é um sal mineral, não faz mal nenhum, você pode consumir aquilo como sal mineral para complementar a sua dieta, né? Mas na boca ele é indigesto, porque fica uma sensação de areia, de vidro, dependendo do tamanho do cristal. Sei. E é digamos assim, um certificado de qualidade de que o produto ele não tem nenhum aditivo. E a partir do momento que eu adiciono algum aditivo, conservante, água, essa reação ela não acontece e o suco não vai formar, o suco de uva não vai formar esses cristais Então, aí. se tiver cristalzinho dentro da garrafa, Independente da marca, pode comprar que é integral. Que legal. Pode ser que o suco não seja do seu agrado, ele pode ter uma doçura diferente, uma acidez diferente. Mas não foi mas colocado conservante nem adulterado. É a garantia de que o produto ele é integral, né? E que ele passou pelo menos um tempo ali de maturação. Legal. Interessante. Que não acontece isso. Ô Demis, vocês devem ter uma safra aqui por ano, né? Nesse Sim, clima aqui, né? o nosso sistema hoje é o sistema em Y, né? Que é um mourão, e aí a gente forma isso daí, e os arames vão passando para que a gente consiga fazer uma colheita. Inicialmente era o sistema espaldeira, enlatada, né? Que aí o arame ele passa Dava por e cima cruza. tudo, Isso. Ele dá um pouco mais de produção, porém, como a gente está sofrendo uma debandada em massa do campo para outros trabalhos, a gente vem sofrendo com mão de obra. Então, esse sistema enlatada, ele é um sistema que ele exige demais da parte física de quem vai estar fazendo a colheita, né? É porque vai ter que olhar para cima. Exatamente. Olhar para cima e você estender os braços. Então a parte do ombro ela fica bastante solicitada, né? Exato. E aí a gente optou por mudar para o sistema em Y, que ele é um pouco mais fácil de trabalhar. Que aí você colhe na frente. Exatamente. Sua, né? Na frente, abaixo. E fica fácil de você controlar. Por exemplo, nós estamos entrando no mês de maio, né? Em julho é a parte de dormência, então pode ver que o mato está até um pouco alto aí, que a gente não vai trabalhar com ele para segurar um pouco a umidade também. E é bom, né? Sim. O sol forte e a chuva forte não ofende tanto, né? E nessa época as raízes elas vão crescendo um pouquinho mais para o fundo, né? Então a cultura da uva, ela é uma cultura onde você começa a colher fruto após ali 2, 3 anos que você... Do plantio. Isso. Então é uma cultura que ela não é muito utilizada, principalmente aqui no estado de São Paulo, que as famílias precisam de uma renda mais rápida, exatamente. Né? Então, apesar da gente precisar bastante dessa fruta, né, a gente não encontra com muita facilidade no estado. Né? São mais as famílias tradicionais, as regiões mais antigas mesmo, que já tem... São Roque, por exemplo. São Roque tem bastante. Será que vinhedo também é por causa disso, não? Sim, sim. Eu não conheço a fundo a história de vinhedo, mas eu sei que eles são fortemente ligados com a cultura vitivinicultura, né? E a época da colheita aqui, qual que é? Aqui na nossa região ela começa em dezembro e se estende até fevereiro. É época que está chovendo muito, né? Isso. Na hora da colheita um pouco, é ruim. Né? É ruim para nós, porque... Vai água junto, né? Exato. E a fruta ela puxa a acidez quando chove. Então ela puxa bastante acidez. Porque tem menos sol, será? Ou Na verdade ela vai hidratando, né? A planta ela vai puxando água e vai puxando do solo. E o ideal é que antes da colheita ela ficasse pelo menos 20 dias a gente chama de estresse hídrico, né? Onde ela não recebesse nenhum tipo de água. Como na Europa, né? Que é um tempo seco lá, exatamente. Né? Exatamente. E a uva Bordeaux, que é a uva que a gente trabalha mais, ela é uma uva bem rústica, né? Então ela tem essa resistência ao nosso clima diferenciado aqui do estado de São Paulo. Legal. Demis, eu acho que a gente pode ir para a parte do processamento, é isso que você tinha imaginado ou tem alguma outra coisa que você quer falar por aqui? Não, por enquanto acho que é isso mesmo, Chico. Tá? Vamos lá então, para dentro? Bora lá. Bora.
Você ia falar talvez de umas bananeiras que você tem no caminho, tem alguma coisa pitoresca sobre elas? Na verdade, essas bananas elas estavam um pouco para cima e a gente precisou remover com a máquina. A toceira? Isso. Ah, E a gente não descartou, né? E ela não está plantada. ela está colocada. Ela está jogada, digamos Peraí, assim. então, mas vocês nem fizeram um buraco aí? Não, não, não. Vamos mostrar ela aqui. E todo mês nós arrancamos pelo menos uma penca, Aham. né? Tem uma ali formando, ali tem outra que os tucanos estavam Bem pro lado de cá, acho que é comendo já. É, mas ela tá bonita, né? Sim. E nem tá podada do jeito que é o Não. mais indicado, né? Não é o... Não é a melhor condução essa daí. Exato. Então essa daqui foi colhida no início do mês. É, o manejo está totalmente inadequado. Exato. Mas estamos colhendo os frutos. Está colhendo os frutos. Escuta, vocês pensam em utilizar a banana em alguma coisa? Porque dá para fazer, né? Tem um Dá. vinagre de banana, né? Tem bastante coisa. Só que como não é a nossa cultura, né, Chico? Mas nós a não uva tem- também não era? Exatamente. É que a uva a gente se apaixonou um pouco mais, né? Sei. E a banana no estado de São Paulo a gente tem bastante produto já, né? Bastante produtor. Próximo mesmo da gente no Paranapanema tem fazenda de bananas, né? Então vocês querem fazer algo diferenciado aqui. Isso. Tá. É o que a gente vem Essa é a tentando intenção. aí. Exato. Legal. E a banana fica para o consumo, né? Então Bacana. a banana é um produto que faz parte da cozinha brasileira, né? Então, Sim. o meu avô, como eu disse, pai do meu pai, toda a refeição era acompanhada de uma banana nanica. Não importa se fosse almoço, janta, podia faltar a carne, mas a banana tinha que ter. Tinha que ter. E Que legal. acabamos pegando esse costume também, né? E assim ficaram com dó e removeram isso para um outro lugar para ele poder Isso. continuar. Na verdade, ela estava um pouco mais para cima aqui, né? Aham. E aí a gente precisou fazer uma limpeza aqui para uma área que a gente ia utilizar para outra função. E a gente veio com a máquina e empurrou, né? Uhum. E aí ela se reproduziu Ela insistiu e em está ficar produzindo. viva. Né? Tanto que ela, como eu falei, ela não é plantada e ela está tomando toda essa forma. Olha, eu preciso dar um palpite. Eu acho que é um lembrete. O fato de ela não ter morrido, ela falou assim: olhem para mim, eu ainda estou aqui. E está dando fruto, Tá dando fruto, é. Ela não respira por aparelhos, mas está bem De jeito viva nenhum, mesmo, bem tá bem vigorosa. viva aí. né? Legal. E a gente aproveita Beleza. bastante dessa bananeira aí. Bom, para onde você vai nos guiar agora? Vamos chegar aqui, Chico? Agora é você que tem que dizer para onde que nós vamos. Eu tenho separado ali algumas panelas, eu vou Vamos começar mostrando as panelinhas. Isso. é a Essa origem. parte aqui, esse prédio, Aham. ele foi construído para a gente conseguir profissionalizar a nossa produção. Uhum. Para provar diante dos órgãos, né? Isso, exatamente. E apesar de ter uma cara de indústria, a empresa ela é bem familiar, Chico. Uhum. Meu pai é o proprietário. Aqui a gente precisa de algum cuidado especial, não? Como a gente não está produzindo, não. Tá tudo fechado. Isso. Então, a paramentação toda, né, a questão de higiene, de boas práticas, a gente utiliza na hora que está produzindo, né, na hora que a gente está fabricando. Deixa eu só pegar a panela aqui, depois a gente mostra a outra parte. A gente vai aí dentro também? Daqui a pouco sim. É outra fase do processo, né? Deve ser. É isso aí. Essa daqui é a É bonitinha. Essa ainda é uma grande, né? Ela é de 18 litros de capacidade, mas a gente começou com uma de 10 litros. Mas o processo é o mesmo. Deixa eu só desmontar ela aqui. Essa aqui é a panela onde vai a água, né? E a extração desse suco é por vapor. Então essa parte aqui, essa panela vai em contato com o fogo vem aqui, aquece a água, que vai estar aqui. Aqui dentro vai a uva, então está faltando só um pedaço. Peraí que Tá faltando uma parte. peraí. A grade. Isso. Então aqui vai a água, né? Aí depois essa parte aqui é onde fica a uva. Então você vê que ela tem toda essa parte aqui furadinha, né?
o centro dela também. Então ela é montada aqui dentro. Encaixa ali. Isso. Então aqui o que acontece? O vapor sobe por esta panela, entra na uva, a uva é aquecida, derrete, perde o suco, ele depois vai ficar nessa panela de baixo aqui. Ah, e desce para outra, né? Isso, Sim. né? Aí quando enche Exatamente. aqui, aí tem a torneirinha que sai. Aí da torneira a Você gente vai invasa tirando. direto na garrafa, né? Tá. E aqui, lembrando, vapor quente, chega a 85 graus. Era isso que eu te perguntar. Exato. 85. Né? Aí fica, a montagem dela é simples, né? E hoje você falou que não é mais assim, é processo enzimático, certo? Isso, processo enzimático, a gente debulha a uva. A máquina que a gente utiliza para debulhar a uva é essa desgranadeira. Isso aí tudo existe no comércio? Sim. Então vocês não precisaram fazer nenhuma... Não foi desenvolvimento nosso. Essa parte aqui foi onde a gente começou o processo manual. A gente pegava o cacho de uva e tinha que debulhar na mão para poder fazer nas panelinhas. Hoje em dia você já utiliza essa desgranadeira, né? Então você joga a fruta aqui in natura, ela vai processar. Aqui dentro tem uma tela e uma helicoide que vai soltar o bago do cacho. Peraí, aqui é helicoide, né? Isso. E a tela tá ali onde? Está embaixo. Ah, ela tá embaixo. Isso, tem na outra, parte então. interna, exatamente. E aí daqui sai o engaço da fruta, e a fruta já com a casca rompida, né, o baguinho da uva, ela sai por mangueira e aí vai para os nossos tanques, onde é iniciado o processo. Então ela sai com água? Não. É só a fruta. É só fruta. Isso. Então só o bagaço dela... Vai a casca e a polpa. A casca e a polpa, assim. Né? Legal. Acaba, de vez em quando, vai um galinho ou outro menor, mas a desgranadeira ela serve somente para separar a fruta do engaço. Depois deve ter uma peneira mais para frente, algum filtro. Tem. Dentro dos tanques tem um filtro que é utilizado. Legal. Né? Então, todo aquele trabalho manual que a gente precisou de sobrinhos, primos, tios, pais... Agora faz com a máquina. Essa máquina aqui ela tem uma capacidade de produção de processar até 3.000 quilos de uva por hora. O quê? Por hora? Isso. Mas peraí, tem uma pessoa que tem que abastecer isso aí. Isso. O trabalho aqui é manual. Então a gente vem com as caixas de fruta, né, e derruba aqui em cima. Ah, é porque não é caixa por... É uma... Isso. Então a gente faz a colheita, né, vamos voltar do início. Então fica uma corrente de... Exato. Nas indústrias mais modernas, esse processo ele é automático, né? Então a parte manual fica praticamente só na colheita. Então o operário ele vai na colheita, vai no parreiral, faz a colheita e desembarca as caixas em esteiras. Isso. Essa própria esteira vai derrubando na... Claro que não é uma pequenininha desse tamanho, né? A gente já está falando de processos aí bem modernizados. Né? Isso, exatamente. Larga escala. E aqui é nossa mão de ferro que a gente utiliza. Mas você só tem essa? Tem essa maior aqui, que essa daqui ela consegue trabalhar até 6.000 quilos por hora. Porém, a gente não tem utilizado ela. Não? Não. A produção nossa ela é bem reduzida. Escuta, não sei se agora é a hora de falar que vocês também terceirizam uma parte... Quer dizer, algumas pessoas terceirizam uma parte do processamento da uva deles. A nossa empresa hoje, né, ela tem o serviço de terceirização de rótulo. Esse serviço consiste no seguinte: o produtor que ele quer ter uma marca de suco própria, mas ele não tem o alvará, não tem a fábrica, não tem como fazer esse processo, ele pode procurar a gente. Se for dentro da fruta que a gente trabalha, ele fornece a fruta para nós, nós produzimos o suco e devolvemos com a marca dele. Né? A fruta que você fala, o que é a variedade de uva? Isso, pode ser uva, pode ser laranja, pode ser limão siciliano, tangerina. A gente tem algumas outras frutas que a gente trabalha também. Né? Mas... Não é somente a uva. Mas então vocês já têm esses outros sucos dessas uvas também? Dessas frutas? Sim, sim. Hoje a gente tem disponível tangerina, maçã, limão siciliano e uva. Limão siciliano? Isso. Mas não é azedo? É um produto que a gente vai conversar, é um capítulo bem à parte. Nós vamos falar sobre isso depois? Opa, com certeza. Eu fiquei interessado. Ele é bem bacana, fantástico. Legal. Bom,
Então aí, como é que chama? Despencado, né? Como é que chama? Ele sai desgranado, né? Desgranado. Isso. Aí vai para... Através de mangueira, aí a gente vai chegar num processo que é ali embaixo. Vamos descer ali? Vamos ter que descer, porque Legal. o acesso ele não é feito por essa via, né? Ah, não é por aqui? Não. Ah, é por outro. Essa mangueira tem quantas polegadas que vai? Ela é uma mangueira de 1,5 polegada, mais ou menos. Não pode ser muito fininha, né? Não, não. E aí ela chega para esses tanques aqui. Esses 3 tanques aqui, Na verdade, são 2 tanques, né? A primeira parte do processo, que a gente chama de tanque processo. Esse de 4.500 quilos e esse aqui de 3.000 quilos, né? Então a fruta ela vem através da mangueira que é conectada na entrada lá de cima. E aqui ela vai sendo depositada a fruta, né? Tem essas peneiras e a parte de baixo aqui também tem uma peneira. vai tirando as partes maiores, né? Isso, na verdade a fruta ela vai ficar aqui. Todo esse processo vai ficar aí ele mesmo. inicia aqui. Então o que vai acontecer? Essas camisas aqui, elas vão ser preenchidas com água quente. Camisa quer dizer que tem uma camada aqui fora. Isso, que não tem encosta contato, na não tem uva. contato com a fruta lá dentro. Então dentro desse tanque aqui a gente vai ter mais ou menos até essa marca aqui, ó, de uva. E aí o vapor não, a água quente ela vai esquentar, chega a 65 graus e aí o suco começa a derreter. Nesse momento que Mas isso tá a casca ainda aí dentro. Sim, sim. É a fruta do jeitinho que saiu da desgranadeira. Depois nessa parte aqui já começa a peneira, né? E até o funil ali embaixo, você tem aí mais ou menos uns 80 litros de líquido. Esse líquido, ele precisa ser aquecido acima de 65 graus, né? Então ele vem através da bomba, passa por essa helicoide aqui. Essa helicoide já está trabalhando com vapor, então ele aquece e é novamente depositado no tanque. Ah, volta lá pro Isso, tanque. por isso que é um processo. E aí ele cai na parte de cima, vai derretendo as camadas superiores e o líquido vai descendo. Então, E aí você sabe o tempo que vocês têm que deixar aí para chegar no aí que a vocês gente querem. vai testando, né? Vai testando. Isso, tá. aqui tem uma torneirinha onde a gente consegue fazer as medições iniciais, A né? medição é visual e também Visual, tem química. olfativa e tem instrumentação também. Instrumentação. A gente tem os instrumentos olfativa, que legal. A gente faz Então é artesanal mesmo. Apesar da cara de indústria, como eu falei, é um processo bem manual. Legal. Exige bastante mão de obra nosso, né? Então, se é um pouco menos de uva, a gente utiliza esse tanque, se não, a gente utiliza aquele, ou às vezes, dependendo do volume, os dois. Depois disso, ele vem para esse outro tanque aqui. Mais refinado ele. Isso, aqui vem só o líquido. Apesar que lá em cima ainda tem uma peneira, né, onde ele vai ser introduzido. E aí aqui sim ele passa por um novo aquecimento para poder manter a temperatura. Após isso, a gente passa por um trocador de calor, né, que seria esse daqui. Trocador de calor. Que ele vai aquecer, aí sim ele vai aquecer realmente a 85 graus. A partir disso, através da tubulação de inox, ele vem para a envasadeira. Ou a gente utiliza a envasadeira manual, dependendo da quantidade. Essa daqui cabe 120 litros de suco. E aí você conecta Essa é manual. manualmente. Ou, dependendo do volume, vem para essa envasadeira aqui, que já é semiautomática, né? Então são 10 bicos que alimenta, tem uma esteira que leva. E aí a gente... E as garrafas são essas aqui? Isso, essa é a garrafa de 1,5 litro, tem garrafa de 1 litro, garrafa de 300 ml, de 750 ml. Eu tenho um monte de perguntas já. Primeiro, a cor da garrafa, que eu estou vendo que tem aqui, eu não sei se Essa é a verde. Verde e aquela é transparente. Exatamente. Precisa ficar numa garrafa que não pegue luz? Via de regra, todo alimento tem que fugir de luz e calor, né? O que acontece é a demanda mercadológica, né? Então... Às vezes a pessoa quer ver a cor do produto, Exatamente. né? O nosso produto, nós temos a garrafa escura e a transparente por questão mercadológica mesmo. Não tem assim uma necessidade do suco ser
ter uma cor específica, né? Claro que cada marca tem as suas questões de imagem, de rótulo, né? Mas para nós, da família Silva, que é um produto semi-artesanal, né? Bastante Tem os dois, artesanal. transparente. A gente compra o que o fornecedor tem na hora lá. Mas Então, e qual você percebe que sai mais? não tem uma diferença. Não. Para a nossa marca não tem diferença. Não O deu. que acontece, Chico, é que algumas vezes determinados produtos que não têm uma cor um pouco mais chamativa, utiliza-se a garrafa escura Para esconder, né? camuflar um pouquinho. For cinza, assim, né? Então, mas esse daqui é um suco que está pronto, ó, na garrafa transparente. Uhum. Né? Então ele tem uma cor bem intensa, Bonita, bem né? forte mesmo. Esse é um suco da uva Bordeaux, né? Tanto que dependendo de onde ele pega na garrafa, ele fica até manchado, né? Sim. E é da própria fruta. Característica. Exato. Eu ia te perguntar ali, na hora que ele saiu do último reservatório ali, você falou que aquece a 85 graus, mas aí tem um resfriamento rápido? Não. Não precisa Não. isso? Para o suco integral, para o nosso processo, Não é a gente necessário? não utiliza o resfriamento. Tá. Por isso que a gente utiliza a garrafa de vidro, né? Porque ela é a única embalagem que aguenta quente. isso, que aguenta o processo, o produto chegar quente, né? E é isso que vai garantir também a validade do nosso produto sem a utilização de conservantes. Porque a 85 graus, se tiver ali alguma bactéria, alguma levedura, alguma coisa, ela já não sobrevive a essa temperatura. Tá. Então, a partir do momento que você começa a resfriar, se você não tiver um equipamento asséptico, né, então você corre o risco de entrar oxigênio. E aí já começa também a oxidação do produto, então você já perde a questão da elevação de temperatura, não faz sentido. Agora me fala uma coisa, isso aqui está aberto, por exemplo, Sim. né? Alguma coisa aqui vai ter de micro-organismo que tem no ar. Antes de fazer o invase, esses bicos aqui, eles soltam vapor. Então existe, a garrafa ela já é propriamente tratada, né? Ela já imediatamente antes do invase. Antes de vir para esse processo, ela já está quimicamente esterilizada. E aqui é a esterilização térmica também. Térmica. Então é efetuado esse cuidado também. Com vapor. Até porque para não acontecer, por exemplo, de você ter uma garrafa na hora que você está envasando, ela acabar trincando. Vez ou outra, muito raramente acontece. Mas aqui já é se tiver algum tipo de trinca, alguma coisa no já vai vaso, mostrar. isso. Você já não corre o risco de quebrar no caminho, né? Então, escuta, Demis, você sabe muito sobre isso, né? Você não sabia nada. Não. O que aconteceu na sua vida, assim? Então, como eu falei, né? O meu pai ele sempre foi empreendedor, sempre quis ter alguma coisa para ele. Quando a gente mudou para cá, a gente primeiro veio minha mãe e meus irmãos. Angatuba, né? Isso, Angatuba. Nós morávamos em Osasco, eu trabalhando com TI, trabalhei 20 anos praticamente com TI, né? E a intenção do meu pai nunca tinha passado na cabeça dele no plano de vida, acho que quando ele casou com a minha mãe, que seria produtor de suco e de vinho, né? Só que a região aqui é uma região que não tem essa cultura. Apesar de sermos vizinhos de São Miguel Arcanjo, tem alguns produtores ali, mas Angatuba não tem, né? Isso foi suficiente para ele já querer ter. E aí ele precisava de alguém para ajudar, né? Então a mão de obra aqui não tem mão de obra especializada. Por mais que a gente promova os treinamentos, né, que a gente estimule junto com alguns órgãos, como o Senar, né, o Sindicato Rural também. A mão de obra está se evaporando. A gente não evaporando. consegue mesmo. Então eu larguei a minha profissão, né, e vim para ajudar nessa parte aí. Você falou, só vou corrigir, você falou que eu conheço muito, mas eu conheço só o suficiente para operar. Então, mas tem pessoas que não conseguem passar, né? Sim. Então eu acho que você tem uma didática também e que tudo que eu perguntei você sabia responder, né? Então eu acho interessante isso, porque isso agrega valor ao produto. Sim. Né? Como eu falei, né, Chico? A gente gosta a satisfação nossa é quando um consumidor chega para a gente e fala, gostei do seu produto, vim buscar mais. Então isso valida o nosso trabalho, o nosso esforço.
porque é algo que a gente consome, é algo que eu dou para os meus filhos, que eu ofereço para os meus amigos. Então é muito satisfatório quando vem um desconhecido e reconhece. Espontaneamente Exatamente. fala, né? Né? Então isso é o que nos motiva hoje, né? Tem a parte financeira por trás, que é o que os boletos estão sempre vencendo. Então esse é o maior motivador, acho que, de todo ser humano hoje, né? Que vive no mundo moderno que a gente está. Mas é muito gratificante você saber que o seu produto está sendo apreciado, está sendo consumido e as pessoas estão gostando e aprovando aquilo que você faz. Agora uma pergunta mais íntima, não sei se você vai responder ou como você vai responder. Você largou o que você fazia para vir aqui trabalhar com a família por um motivo mais afetivo ou o econômico está compensando também? Puramente afetivo. Puramente afetivo. A parte econômica hoje, as profissões voltadas para a tecnologia da informação... Está remunerando bem melhor. Elas são, há bastante tempo já, elas remuneram bem. Né? Contudo, existe um legado que a gente quer manter aqui. Né? Claro que a gente pretende futuramente, se Deus abençoar os nossos caminhos, quem que não quer ter uma tranquilidade financeira? Né? Falar, consigo, se eu quisesse hoje não trabalhar mais, eu conseguiria. Esse eu acho que não podemos ter uma vaidade falsa de falar, não, eu quero morrer trabalhando. Eu acho que ninguém quer morrer trabalhando, a gente quer aproveitar os momentos da vida. Eu quero, Demis. É mesmo? Porque eu adoro tanto o meu trabalho. Quer dizer, eu gosto tanto do meu trabalho, que se eu morrer agora eu já estou feliz. Mas tem uma tranquilidade, entendeu? Eu tô entendendo, de você poder brincando. falar assim, eu gostaria de fazer uma viagem um pouco mais estendida, gostaria de conhecer alguns outros lugares. E você ter a condição à base daquilo, né? Você ter de certa forma, estruturado para que não dependa de você, né? Para um momento que você venha a faltar, por exemplo, né? Aquele legado ele prossiga. Então esse é um objetivo que nós temos em mente aí e estamos lutando bastante. Não está fácil, Chico. Quando a gente começou, apesar de todas as dificuldades que a gente teve no início, hoje em dia eu enxergo isso que está um pouco mais difícil. Né? Mais difícil? Exatamente. Quer dizer, você fala a burocracia, você se legalizar, Sim, isso? hoje você tem a modernidade da era digital, porém, naquilo que depende de mão de obra, depende do recurso humano, a gente está sofrendo bastante. Né? A gente está vindo para uma geração de mão de obra que não valoriza algumas tradicionalidades, que não vê sentido em despender uma energia para fazer a coisa artesanalmente. Exatamente. Né? Então, consume-se muita coisa artificial, faz-se muito dinheiro com coisas artificiais, né? E é uma geração acelerada, não gosta, por exemplo. Quer para ontem. Exatamente. Então, a partir do momento que você vem aqui, você fala, vai ter que envasar 3.000 litros e você fala que você vai demorar um dia inteiro praticamente para finalizar o serviço, a pessoa não se interessa. Ela Mesmo que seja pontual, porque aquele trabalho vai ser feito durante a safra. Exatamente, só, né? exatamente. Mas é uma dificuldade que a gente vem encontrando aí. Né? Eu, particularmente, né, no meu íntimo, eu também jamais imaginaria que eu trabalharia com isso. Gosto muito da área de tecnologia da informação, então de vez em quando aparecem uns cursos aí, eu faço para tentar manter um pouquinho atualizado. Né? Mesmo assim, estou bem atrasado, porque todo dia lança uma tecnologia nova. Mas eu gosto da área de tecnologia da informação. E tudo que eu aprendi, uma boa parte do meu aprendizado me ajuda hoje, porque não é só a parte da produção. Tem a parte de burocracia, tem a parte de administrativo, né? Que eu preciso, hoje, eu que toco essa parte administrativa, né? Então, levantamento de mercado, a parte de prospecção de vendas, a cobrança, contas a pagar, contas a receber. Então, como é uma empresa bem familiar mesmo, então... Você tem que fazer várias coisas, várias frentes. Exatamente. Então, muita gente fala, trabalhar com o pai é fácil, então... Quando o trabalho está pertinho, é mais difícil. Tem as suas verdades nisso, né?
Mas, por um outro lado, muitas vezes você não percebe. Você não foge ao trabalho, porque ele está do lado. Então, você não faz a separação da vida profissional da vida pessoal. Você colhe uva às vezes? Sim. Bom, então você já respondeu tudo que eu precisava saber, cara. A parte inteira do processo. Não é sempre, né, que eu participo da colheita. Sim, mas eventualmente sim, né? E na parte de fabricação, praticamente todas as vezes eu estou ajudando a produzir. Né? Pois é, cara, mas isso tem um lado muito bom, né? Porque a gente não perde, assim, você, ao mesmo tempo que você está ali participando, você está observando se tem algum defeito, você é o dono da coisa, né? Exato. Você está mais próximo de corrigir do que um funcionário, talvez, né? E a gente percebe muito isso, né, Chico? Quando... Não vou generalizar, né? Mas é mais fácil você dar valor quando algo te pertence, né? Quando você trabalha para uma outra pessoa, então algumas pessoas elas não valorizam humano, né? aquilo, não dá uma determinada atenção. É claro que tudo tem suas exceções, né? Mas via de regra as pessoas às vezes encaram aquilo só como um trabalho, como e uma acabou, 5 horas, tchau. Exatamente. E vocês não é assim. Não dá para ser assim. Não tem como. Muitas vezes acontece, né? Tem cliente que usa o meu... Na verdade, o meu número pessoal é o meu número de trabalho. Então, às vezes, a gente está num horário que, teoricamente, estaríamos fechados, né? Mas... Então, o pessoal, estou passando por aí, tem como... Opa, chega aí, a gente abre a porteira, recebe, né? A gente dá um jeito de receber. Ô Demis, eu não deveria falar isso agora porque tem muito assunto e a gente está se estendendo e a sua conversa está boa, mas ultimamente eu tive uma experiência de um voluntariado que era remunerado, que assim, ele chamou de aprendizado rural remunerado a pessoa, né? Certo. Então você chamaria voluntários com interesse de aprender a fazer esse processo aqui do suco e você pagaria eles e eles seriam mão de obra ao mesmo tempo. Assim, 3 meses, que deve ser mais ou menos o tempo que vocês usam. Na verdade, já pensou nisso? Chico, o que nós fazemos hoje... Para resolver o problema da mão de obra. Quando nós temos a colheita, hoje nós chamamos de freelance, né? Que seria mais ou menos isso. Tem algumas pessoas, né? Inclusive de pessoas do assentamento aqui próximo que trabalham conosco, né? Em parceria. Assentamento do MST. Do MST. É isso. Aqui no bairro Tupi tem um assentamento, né? Então, quando chega na época da colheita, nós chamamos essas pessoas para ajudar a gente, né? Então, elas ficam ali 2 dias, 3 dias, né? Conforme a necessidade. Isso. Aí fez a parte da colheita, aí a gente vem aqui e processa, né? A nossa propriedade é pequena, né? É 1,5 alqueire, se tiver plantado hoje, se eu não me engano, 4.000 pés produzindo é muito, né? Então, 2, 3 pessoas, em 2, 3 dias você consegue... dar conta da produção. Isso, fazer essa colheita. Porque é colhido mais ou menos tudo na mesma época. Exatamente. Madura, então, tem madurado tudo no mesmo tempo? A Bordeaux ela vem um pouquinho antes, né? Junto com a Isabel, e a Niágara já vem ali 20, 30 dias depois. Tá. Então, assim, são bem pontuais, né? Nós não temos como contratar essas pessoas num regime CLT, porque depois... Infelizmente não vai ter serviço para fazer, mas são pessoas que a gente conta de vez em quando, né? Então, essa parte do processo a gente consegue contornar, mas nem sempre são as mesmas pessoas que a gente pode contar. Então, pois é, a gente tem que ensinar tudo de novo. Exatamente. Toda safra a gente está chegando 1 ou 2 aí que é a primeira vez e que às vezes não volta. 2 ou 3 aí que estão sempre com a gente. E tem funcionado assim? Tem funcionado. Tem funcionado. É o que vocês estão recorrendo no momento. Exatamente. Tá. A intenção nossa, Chico, se fosse possível, né, a gente gostaria que essa fábrica funcionasse todos os dias, né, para justamente girar a economia, né? A gente teria empregabilidade, teria um produto, estaria fomentando, né? Porque a partir do momento que você tem um produto que ele se vende, que ele gira, você gera emprego, né? Você gera renda. Então, não só aqui na fábrica, mas no atendente do supermercado, no repositor. Então, tudo isso faz parte cadeia, do modelo econômico, né? E a nossa intenção seria isso.
E para nós é muito satisfatório saber também que o nosso produto está sendo consumido, né? Então, isso faria com que o nosso objetivo Tirasse a de ociosidade vida... aqui do seu equipamento. Exatamente. Mas escuta, aí isso é o que seu pai estava falando, de trabalhar com outras frutas e outros produtos Isso. para utilizar o mesmo equipamento. Parte deles. Parte dele. Essa parte dos tanques, ela é só pra utilizada... uva? Não, é praticamente... Dá para qualquer Isso, fruta? exatamente. Mas a desgranadeira, que é o primeiro processo ali, aí já não é. Aí não é, Aí são, por exemplo, os cítricos, né? Laranja, limão, espremer, né? É um outro processo. Né? É um equipamento que ele faz um processo de sucção do líquido. Sucção? Isso. Então não é espremer, porque Não. senão sai o sumo. Exatamente. Exatamente. Cara, olha só. Então, mesmo nesse processo, ele ainda vai um pouquinho ali de sumo, né? Você sente aquele azedinho, mas não é o mesmo que você pegar a fruta e espremer ali. Entendi. Mas é um processo aí também que nós desenvolvemos, né? Internamente aqui e tem dado certo. Porém, é um processo que ele custa mais caro do que o processo de esmagamento, simplesmente. né? Então, a parte de custo do nosso produto ele acaba ficando um pouco mais elevado. Né? Tanto que a gente não tem trabalhado muito com suco de laranja. Apesar que... Porque deve ter grandes produtores também, né? Nós somos pra vizinhos concorrer. aqui de fazendas de laranja, né? São exportadores. O maior exportador de laranja do Brasil tem fazendas aqui na nossa região. Então, a mercadoria deles não fica no mercado interno, mas, querendo ou não, é uma forma de derrubar a nossa concorrência, né? Então, a gente não consegue ter um produto assim acessível. E apesar que a laranja, nesses últimos dias aí, né, nós estamos no ano de 2025, tem ficado bem caro. Então, é um produto bem... Não é porque nos Estados Unidos deu problema das tarifas lá e aí agora o Brasil está exportando? Pode ser, né? Pode ser. Eu não posso afirmar, né? Mas, enfim, nossa moeda ela tem ficado mais cara para o consumidor de um modo geral. Né? Hoje em dia, a gente tem enfrentado problemas de sobrepreço em itens da cesta básica. Então, quando um consumidor vai no mercado e ele tem que optar entre um saco de feijão e arroz e um suco, né? É o saco de arroz e feijão. Então não sobra muita margem para você ter ali um ganho de concorrência, né? Entendi. Então o seu produto acaba se tornando não um item de luxo, mas um item supérfluo. Né? Então, a partir do momento que você saiu da cesta básica, a cesta básica ela está saindo do acesso da população, então o seu produto acaba consequentemente sofrendo mais. E vende menos. Perfeito. E aí acaba naquele ciclo que a gente vem de altos e baixos aí, Legal. que o brasileiro, infelizmente, está acostumado, entre aspas. Ô Demis, onde que você quer levar agora, mostrar? Está na hora de experimentar o suco? Você quer falar de alguma outra coisa que Vamos experimentar o suco. Vamos, acho que é uma boa. Se tiver alguma coisa que você estiver perguntando, alguma curiosidade... Não, até teria, mas eu acho que senão vai ficar muito enfadonho pro povo. Vamos para a Pensar parte nos telespectadores, né? mais gostosa. Você fecha aqui? Sim, pode ir. Melhor, né? Fechar, né? Tranquilo. Que apesar que eles não degustam junto comigo, mas eu acho que eu já tenho uma certa confiabilidade pro público para dizer se é bom ou não. Eu acredito que sim, viu, Chico? Eu também. Eu consumo o seu material e eu acredito no que você fala. Você já assistia os vídeos? Sim, sim. Antes de eu chegar aqui em Agatuba? Tem alguns lá que a gente... O que te interessa? Me fala aí, Demi. Eu me interesso bastante pelas histórias, Chico. História de vida? Isso. Que legal. É o que eu acho que é o melhor dos vídeos. Eu me interesso bastante, porque é uma riqueza cultural, Sim, né? é uma riqueza, que não se mede em dinheiro nem nada. Exato. Né? Tanto que, bom, você tem percebido, a gente gosta bastante de conversar, né? Sim. Para o público pode ficar um pouco chato, às vezes vai acelerar. Tem algumas pessoas, que eu acho que não é a maioria, que gostam mesmo justamente das histórias, né? Sim. Então é aqui que você recebe, as pessoas, vem um cliente assim, está passando pela estrada, Isso. pode vir aqui e comprar em pequena quantidade. Exatamente. Vou chegar aqui. Isso aqui é a nossa loja de fábrica. Mas tem, olha, que chique aqui, hein, Então, são alguns produtos, né, que a gente
trabalha. Como eu falei, esse aqui é o suco de tangerina. Os nossos vinhos também, que nós produzimos vinho, né? Os sucos de uva, todo aquele processo que a gente descreveu. Tem o suco de maçã, que é um cítrico também, é um outro processo. Esse sim é um processo de esmagamento, né, que a gente utiliza. E o limão siciliano. Esse é o mais diferentão que você vai explicar. Tem a laranja. A gente tem também o registro para o suco de abacaxi, suco de pêssego, só que são frutas que ela não tem mercado. O custo é muito elevado, muito elevado. E o suco de pêssego exclusivamente, ele, sendo puro, ele não tem características de pêssego, né? Ele fica um suco diferente, você toma, você acha interessante, mas você não consegue identificar. Não identifica o pêssego se não estiver no rótulo e no Exatamente. Nome. E aí você cai para aquela parte de aromatizantes, de um monte de coisa que traz a palatividade mais gostosa para o pêssego. Então é um produto que a gente descontinuou, apesar de termos o registro dele, né? E o abacaxi é muito caro. Ele é uma fruta cara, ela não tem rendimento, né? E é um suco muito gostoso, só que ele não tem mercado. Ele é realmente muito caro mesmo, muito Interessante. Caro. Goiaba vocês não têm também? Não, a goiaba ela é um produto com bastante polpa, você não consegue fazer o suco integral. Então ele teria que passar por um processo de néctar, né? E aí você adiciona água. Adicionando água, você tem que ter algumas contramedidas para não oxidar, para dar uma validade melhor para o produto. Aí você começa a entrar com conservante, com aromatizantes também, né? Sabe o que eu vi? Assim, tem uma marca que faz, e dizem que não tem conservante, né? Que eles misturam goiaba, maçã, que deve ser para adocicar, e às vezes mais alguma outra fruta. Vocês não pensaram de fazer esse mix? O suco de maçã, ele é utilizado como base em inúmeras bebidas. Inúmeras. Para adocicar mesmo. Suco, refrigerante, ele traz doçura sem o açúcar, ele traz rendimento do produto sem alterar muito o sabor, né? E é um produto que fica natural, fica integral, né? Nós não entramos nesse mercado por uma questão de metodologia também, né? Pelos estudos que a gente fez, a gente não conseguiu achar a viabilidade do negócio para a nossa marca, para o nosso produto. Porque vocês são muito pequenos, Exatamente. Né? Então você precisaria melhorar um pouco a questão de equipamentos, de repente mudar para um processo de invase séptico, né? E aí o investimento já é bem alto, não está no escopo, no momento, né? Tem mais coisa aqui que você não mostrou, né? Tem. O que é isso? É cachaça? Isso é um destilado de milho, né? E ele de parceiros? Não, a gente que fez também de maneira bem artesanal. Ele é feito com o álcool extraído do milho, né? Ele não é de cana-de-açúcar. Então essa daqui ela está com 18 meses de envelhecimento em carvalho e é somente de milho. Ela é bem semelhante a um bourbon americano. Então é quase um whisky, né? Exatamente. Bem semelhante ao bourbon americano. Não vai ter o malte, mas é a única coisa que falta para chamar. Vocês fazem a brotação do milho para fazer isso? Não. A gente pega o cereal mesmo. Isso, exatamente. Lembra que eu falei do processo do suco integral de uva que forma os cristais? Sim. É disso daqui que eu estava falando. Ó. Eu já vi isso no fundo de muitas garrafas de suco de uva. Então aqui, ó. E até incomoda, né? O cliente fala, sobrou esse negócio ruim. Ele pode ser um pozinho, né? Como pode ser essas cristais, pedrinhas aí. Ou se ele se acumula, ó. Isso daqui vai acumulando, forma essas pedras maiores aqui. Então agora eu já sei que quando eu encontrar isso é um bom sinal. Exatamente. Aí pode confiar que pelo menos é integral. Pelo menos é integral, legal. Pode ser que não goste do suco, mas isso não diminui a questão da qualidade, né? Para a sua saúde vai ser melhor. Exatamente. Tá? Bacana. Deixa eu só pegar aqui, Chico, alguma coisa para gente. Tem coisa que você não mostrou aqui ainda, né? Tem algumas coisas que a gente faz que é fora da fábrica, né? Que são os doces, geleias, alguns produtos. Mas que o pai vende aqui também? Isso. Ah, é? Mas não tem no momento, né? Não. Na verdade é bem artesanal mesmo, né?
e a gente fica sob demanda. E a demanda é pequena mesmo, né? Então tem que encomendar? Exato. Mas seu pai tem polpa congelada para fazer? Será que... Não. Depende também da sazonalidade. Né? Por exemplo, meu pai comentou do mirtilo, né? Que a gente tem a plantação do mirtilo. Quando tem mirtilo, a gente faz a geleia e faz o licor. Licor? Sim. O mirtilo ele é bem requisitado. E apesar de ser uma fruta bem cara, no mirtilo a gente não tem resistência ao preço. Né? Então o pessoal porque valoriza. Quem conhece mirtilo é porque vive no exterior, então ele quer conseguir aqui, então ele paga, né? Exatamente. Porque ele não vai ter que pagar a passagem para ir para lá. E é uma fruta muito rica também. Né? Então ela tem antioxidantes, muita né? propriedade antioxidante, anti-inflamatório. Ela é gostosa, é uma fruta gostosa. Na época a gente tem o Colipag também, então você paga uma taxa, você come à vontade o quanto você conseguir lá. É mesmo? Isso, tanto da uva quanto Não dá prejuízo isso, não? Na verdade, não vamos contar como prejuízo, né? Porque depois a pessoa vem e leva outros produtos, Tá né? certo. Então ela está sempre voltando, conta para os amigos. Então é Faz a uma propaganda. parte que a gente vem trabalhando aí, junto com a região, para fomentar o turismo rural também, né? Essa é uma das maneiras que a gente está tentando implementar para um aumento de renda na nossa propriedade também, né? E o pessoal tem gostado. Legal. Então, aí o caminho que a pessoa tem que percorrer, vocês devem ter um Instagram. Sim, é o @Sucos Família Silva. Tudo junto? Tudo junto, sucos no plural. Sucos Família Silva, beleza. E ali deve ter um Linktree, alguma coisa ali para... Tem, pelo direct, né? Você consegue Pelo direct, mandar entre em contato. Isso, aí a gente, quando tem a época também, a gente divulga tudo, né? Um outro evento que a gente faz para divulgar a vinícola é o rodízio de pizzas, né? Então, uma vez por mês, a gente faz um rodízio de pizzas, onde a gente trabalha com uma massa de longa fermentação, a gente utiliza uma farinha especial para poder fazer com que a massa não fique pesada no estômago. Sim. Então aqui ficam as mesas, na nossa varanda também, e a gente vai servindo as pizzas e as nossas bebidas. Essa é uma maneira que a gente encontrou de divulgar aqui para a nossa região também. Né? Mas são eventos que vocês fazem a cada 15 dias? Na verdade, 30 dias, 30. Né? Uma vez por mês. E está anunciado no Instagram Exatamente. sempre. Inclusive hoje é dia 1º de maio de 2025. Se você entrar lá hoje, vai estar lá o link para poder fazer a reserva. Né? Tem que fazer reserva. Sim. O espaço nosso é pequeno, né? Então eu não posso deixar aberto ao público porque eu não tenho condições de atender quem vier da última Mais hora. Uma vez, é uma empresa familiar. Então é a família que vai estar trabalhando. Mas isso aqui, eu acho né? que é um valor legal, porque não é para atender multidões, é só aquele número. E a intenção também, né, Chico, não é só vender a pizza, é fazer com que a pessoa conheça, né? Venha conhecer a família Silva, venha visitar nosso espaço. Vocês estarão presentes. Sim, com certeza. Isso é importante. Eu, inclusive, que fico nessa parte aqui do bar, servindo as bebidas, tirando o pedido do pessoal, né? Meu irmão que faz as pizzas, então, a gente mesmo que serve, fica nessa... Bem familiar mesmo. Familiar, isso é super importante. Não tem terceirizado. Né? Bacana isso. E o pessoal gosta bastante. Legal. Uma coisa interessante, Chico, o suco de maçã, eu agitei ele aqui. Porque ele deposita no fundo. O suco de maçã, ele não forma o cristal. Isso é uma característica química da maçã, né? E o nosso suco, ele não é clarificado. A gente não faz o processo de clarificação porque a gente quer preservar vitaminas, minerais e a parte de fibras também. Então, ele não tem uma cor assim muito bonita, mas ele é um suco 100% integral também. Tá? Então, quando eu tomo aqueles clarificados, eu sinto que tem uma artificialidade ali já, porque já tirou uma parte da fruta, né? Certo. E a impressão que eu tenho é que tem mais acidez quando clarifica, não sei se é verdade. Depende muito do processo e da fruta também, né, Chico? Como nós somos um produtor pequeno, a maçã a gente compra de terceirizado, né? Então a gente vai no produtor e pega a maçã. A gente procura fazer uma seleção criteriosa da matéria-prima. Então sempre peço, não só para maçã, para tangerina, para o limão siciliano, para ser uma fruta que fique o maior tempo possível madurando no pé. Claro. Né? Para trazer a doçura da fruta. Né? Isso vai impedir, vai diminuir um pouco a acidez
e vai trazer um processo diferenciado que muitas vezes na indústria, na grande indústria, não consegue, né? Porque a maioria das colheitas industriais são feitas por máquinas, então é um processo de grande volume, né? O nosso, como é um volume pequeno, a gente consegue fazer essa primeira seleção aí bem mais criteriosa, né? Eu vou começar servindo para você o suco de uva. Não é a maçã que é mais suave? Então, é porque se você tomar o de maçã primeiro, sua boca vai ficar doce. Ah, eu vou sentir acidez. E aí o suco de uva ele pode Entendi. sentir um pouco mais de ácido, né? Sim, senhor. Isso, bota um pouquinho, não precisa encher o copo, não. Bom, agora, tão falado, depois de 1 hora conversando, Sim, vamos sim, experimentar o o tempo produto. voa, né? Ó, gostei muito porque ele não é ácido. Sim. Eu já experimentei uns bem ácidos, viu? Esse mesmo suco, é aquilo que eu falei, se você tivesse provado ele no momento em que ele é extraído, Aí ele é ácido. Aí ele é ácido. sim, ele tem uma acidez característica dele. O meu corpo gostou, a minha boca gostou. Coração agradece também. Diz que é bom, né? Bem bom. É. Apesar que tem épocas e épocas, né? Tem vezes que os cientistas falam que consumir ovo é bom. Existem então épocas agora que tá na moda dizer que... o pessoal das dietas restritivas de calorias diz que o suco de uva ele é muito calórico, né? Em contrapartida, ele ajuda a eliminar a gordura do organismo. Então depende muito da finalidade, né? Como uma bebida refrescante para acompanhar é extremamente saudável, né? Ele tem uma quantidade alta de calorias para quem faz dieta restritiva de calorias. Por exemplo, a pessoa não pode comer mais do que 1.200 calorias por dia, né? Então o nutricionista vai informar que o suco de uva tem muita caloria. Não, mas só ele tomar um pouquinho, igual eu tomei agora. Reduzir Só a pra quantidade, né? lembrar do sabor, né? Exato. Então, mas via de regra, existem vários estudos, né, que demonstram a eficácia do suco de uva no complemento de dietas para trato intestinal, gástrico também, né, e no sistema circulatório. Legal. Um produto bem farmacêutico, digamos assim. Se é que podemos usar Terapêutico, talvez? Isso, terapêutico. Legal. Beleza? Maçã. Ô, E aí, Fernando, suco você vai de ter que maçã. experimentar também, viu? Com certeza. Eu posso até dar um auxílio nessa fala do nosso amigo Chico. Não, mas vem aqui perto se você quiser falar. Seu suco de maçã. Bem pertinho. Ele está falando sobre os benefícios medicinais do suco de uva, né? Isso. E é interessante que na Bíblia o próprio apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo, vez ou outra, a tomar um pouquinho de vinho em função das constantes dores abdominais. abdominais que ele tinha, né? Sim. Então você vê que já essa medicina do vinho, do suco de uva, é uma coisa antiguíssima, né? Sim, existe uma rivalidade entre o vinho e a cerveja, para ver qual que é a bebida mais antiga, né? Os defensores do vinho vão dizer que é o vinho e os defensores da cerveja vão dizer que é a cerveja. Mas ambos são bebidas aí bem tradicionais, antigas, né? E o vinho tem suas propriedades medicinais, né? Tanto do corpo quanto da alma, né? Ah, sim. Seja em moderação ou em excesso. Então, cada um tem a sua... Quem fala agora é Dionísio, né? Então, a nossa intenção aqui, claro, né? É sempre fornecer um produto de qualidade. Mesmo que ele não seja um produto, um item de luxo, não seja um produto elitista, mas que ele tenha dentro da nossa competência a maior qualidade possível, né? Então a gente sempre busca, como eu falei, tá dentro da legislação, seguindo aquilo que a lei nos manda, né? Sem nenhum tipo de adulteração do produto, né? Vender para o nosso consumidor aquilo que está descrito no nosso rótulo, né? Então essa é a nossa maior bandeira. Legal. E a gente consegue depois, no final do dia, encostar a cabeça, dormir e levantar sem nenhum sem culpa. tipo... Exatamente. Escuta, eu gostei muito desse suco de maçã, até porque esse depósito que fica embaixo, ele forma uma coisa mais sólida. Sim, uma e é textura gostoso diferente. sentir isso na boca. Eu nunca tinha experimentado nenhum que tinha isso. Eu gostei. Então, É questão de gosto, né? Exatamente. Tem pessoas que às vezes acham ruim,
né? Então, eu já tive gente que reclamou. Tá estragado. Então, e teve gente que elogiou. Então, tudo é uma questão de gosto, né? Tem gente que é palmeirense, tem gente que é corintiano, né? Tem gente que tem um espectro político, então cada ser humano é único dentro da sua... Diversidade. Da sua identidade. Então, nós aqui, nós servimos para todos os públicos, né? Claro que um vai gostar mais de um suco, outro de outro. O suco de limão, Chico, que é um capítulo à parte agora eu que eu queria falei... o limão. Bota mais um pouquinho de maçã, que eu gostei. Opa, com certeza. O meu corpo pediu mais um tantinho. Isso, joia, obrigado. Esse é muito gostoso, cara. Delícia. Esse aqui acho que é o meu preferido. Ele é bem docinho e tem uma característica, como eu falei, ele vai com todas as outras bebidas, ele vai adoçar... Ele tem uma neutralidade, né? Exatamente. Mas tem uma identidade forte Sim, também. tomando puro você sente que é ele, a maçã, né? né? Vamos lá, pro O limão. limão siciliano. Esse produto ele surgiu de uma experiência, na verdade. Eu só vou tirar a blusa aqui, Chico, agora Você deu... também tá com calor? Agora então, deu calor. peraí, eu vou tirar a minha Por também. gentileza. Ainda bem que você... Esse lugar aqui tá quente. E olha que nem tomamos vinho ainda, né? Isso. Então, deixa eu até me preparar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu tenho um limão aqui. Esse vai ficar engraçado se você topar o desafio. Mas você falou com a pessoa certa. O suco de limão siciliano é exatamente isso. É limão siciliano líquido. Passado por um aquecimento. Isso, ele é pasteurizado também, né? Ele passa por aquele processo de aquecimento, de invase a quente. E só que tem uma característica interessante, né? Eu nunca vi alguém ir lá no pé de limão, pegar um limão, descascar e chupar, né? Que é uma fruta Eu já fiz azeda. isso um dia que eu estava passando fome no meio da mata e não tinha nada para comer. Eu comi o limão inteiro com casca e semente e achei maravilhoso. Mas foi uma emergência. Né? Exatamente. Agora, a laranja, a tangerina, né, a mexerica, é comum. Você vai no pé, pega, descasca, come. Então, por que a gente vai fazer um produto que para mais de 90% da população Não apetece, né? não vai beber, né? E pelo simples fato de que o limão ele está presente em várias áreas do nosso consumo. Da nossa né? culinária. Você utiliza ele tanto para fazer a limonada, onde você vai adicionar água e vai adoçar com o seu adoçante de preferência, seja açúcar, seja adoçante, seja cana de açúcar, depende do que você vai utilizar. Mel. Né? Mel também. Você pode utilizar ele para temperar carnes, peixes, saladas. Você pode utilizar para fazer bolo, mousse, brigadeiro, risoto. Enfim, é o nosso produto mais versátil. Hoje eu não tenho conhecimento de nenhuma empresa no Brasil que faça esse produto. Nunca tinha ouvido falar. Posso estar enganado, mas realmente não encontrei. E um detalhe, suco de limão siciliano. Quando a gente fala em suco, geralmente a gente tem a impressão de que a gente vai pegar aquele produto e vai tomar. Porém, suco, essa nomenclatura suco, ela é uma exigência do mapa para quando o produto que eu estou vendendo, ele é extraído da fruta sem nenhum aditivo. Então é a parte líquida extraído da fruta sem nenhum aditivo. Isso é chamado de suco. No pensamento comum do brasileiro, suco é uma bebida, né? E não necessariamente para o mapa. Então essa diferença técnica, ela trouxe para a gente alguns episódios bem engraçados, né? De cliente que comprou pensando que era pronto para tomar e teve uma desagradável surpresa, digamos assim, né? Mas como é um produto desenvolvido para versatilidade da criatividade do brasileiro, entrando em contato com a gente explica qual é a funcionalidade do produto e depois a pessoa utiliza da maneira que achar interessante, né? Eu vou fazer um desafio, Chico, para você experimentar o nosso suco de limão siciliano Puro. puro.
Imaginei que era isso, é. E você vai olhar minha cara, né? Exatamente. Eu vou filmar minha cara. E depois a gente vai fazer uma característica um pouco mais interessante. Eu acho que isso aí, eu estou imaginando o sabor que tem, né? Serviria para composição de drinks, tempero de salada, né? Na parte de drinks, por exemplo, gin tônica, Moscow Mule, caipirinha, a gente utiliza mais ou menos uma dosagem de 30 a 40 ml de suco por dose, por copo de drink. Para limonada, uma parte de suco para 7 partes de água. Tempero de carnes, peixes e saladas, aí vai da mão do chefe que estiver preparando ali. E o desafio é só para ver minha cara, porque Exatamente. ninguém vai tomar esse negócio aqui, né? Tem um ou outro que eu conheço que bebe, mas são casos específicos. O cheiro eu vou ter que falar. O cheiro daqueles produtos de limpeza. Baseados com limão. Pode ser usado para limpeza eu tenho também. que ser sincero, cara. Ele não é ruim. Me surpreendeu, Chico. Eu achei que você fosse fazer careta, viu? Não, porque você sabe aquela cura do limão de 10 dias? Sim. A turma vai tomando um limão no primeiro dia, 2, não sei o quê. E eu sei que limão é saudável, então eu já estava preparado para um negócio que vai fazer bem para mim. Agora vamos fazer uma... Chegou o cliente aí, você quer atender? Sim, peraí. Mas a gente pode parar Não aqui. tem problema. Só fazer essa parte aqui, ó. Mas a gente pode interromper se Limão isso aí eu... com maçã. Eu quero que esse você é me diga a brincadeira. diferença. Não, agora vai ficar uma delícia, cara. Não é não? Maravilhoso, né? Perfeito, né? Vira uma limonada sem Na hora que água, você sem falou, açúcar. eu pensei, vou misturar os dois, né? Sim. Sem açúcar, não. Sem sacarose. Sem Sem sacarose. açúcar. Ele vai a frutose, né? Mas a sacarose não. Então, usem sua criatividade para colocar esse limão. Porque ele tem aquele perfume do siciliano, Sim, né? sim. E uma característica científica é que o siciliano é limão puro. É o verdadeiro limão, né? E não é modificado. Muitos estudiosos defendem que as outras frutas, por exemplo, limão galego, limão Tahiti, já É melhorado, pra desenvolvido. família das limas. Ah, Uma questão de Bom. pontos de vista de cientistas é diferentes. tudo azedo, né? Sim. A gente chama tudo de limão e tá tudo lindo. Legal. Você quer atender o povo? Vamos lá? Daí eu vou perguntar se eles deixam eu filmar e aí a gente vai. Beleza. Depois a gente volta? Sim, o que você quiser. Então tá bom, beleza. Falou. Bom, então enquanto estavam os fregueses aí, o seu pai trouxe o molho de tomate e molho de tomate lembra massas. Que nós Perfeito. vamos almoçar. Então Correto. explica como é que funciona isso aí. O molho de tomate que o meu pai faz, inclusive, né, é um molho pronto já para consumo. Ele vai com um pouco de tempero, né? Se a pessoa quiser comer diretamente, pode comer direto, ou se ela quiser incrementar com ervas, acrescentar algum tipo de tempero próprio, tem essa possibilidade também, né? E esse molho aqui, como você falou, lembra massas, né? No ano de 1995, meu pai, juntamente com meu tio, montaram em Osasco uma rotisserie, onde é fabricado artesanalmente massas italianas. Que ainda existe lá? Sim, tá lá até o dia de hoje. Conquilha, rondelli, cannelloni, talharim, espaguete, numa qualidade bem artesanal mesmo, bem tradicional. E algumas saladas também, maionese, salpicão, antepasto de berinjela, a própria sardella, né, que é bem tradicional italiana também. E, por um acaso, nós temos aqui em Itapetininga também uma rotisserie, no qual a minha mãe, que é a responsável, né? Então nós trouxemos para a cidade de Itapetininga essa rotisserie também. Já tem uns 15 anos, uns 15 anos aproximadamente. O nome é? Aqui em Itapetininga chama Grano Dorato, que é esse nome que está no rótulo aqui, ó. Eu não estou conseguindo ler. O que é? Grano? Grano Dorato. Ah, Dorato. Ah, tá. Isso.
E hoje nós vamos almoçar aqui também uma dessas massas italianas que a gente fabrica e prepara. O nosso modelo lá é o modelo de rotisserie, então você vai chegar no local, vai escolher a massa que você quer, leva para sua casa e termina de assar na sua casa, né? Então ela já vai, não precisa cozinhar, né, que ela já está cozida, mas precisa fazer o aquecimento para o consumo. Legal. E aí o molho a gente produz também. Às vezes a pessoa quer Vai fazer ser a esse própria molho, massa. será? É bem provável que sim. É? E aí, seu Nelson, é esse molho hoje ou não? Esse molho vai ser no talharim, né? E no nhoque recheado. Ah, mas eu pedi lasanha, virou talharim? Você vai comer a mesma coisa, você vai comer também, você vai provar. Então tá bom, legal. Tá certo? O Demis, foi muito bom conversar com você, acho que o povo vai gostar, porque você deu muitas informações que o povo não costuma dar. E espero que vá para o mundo e traga bastante gente interessante para vocês aqui também. A gente funciona todos os dias praticamente, né? A nossa página do Google, Fábrica de Sucos Família Silva, tem os horários de funcionamento nosso, tem os formulários para contato, tem o nosso Instagram, @sucosfamiliasilva, que também tem onde você consegue entrar em contato diretamente conosco. E fica o convite para vocês, caso vocês estejam aí até o final de semana, vai ter o rodízio de pizzas. Mas hoje não é sexta ou é quinta? Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta. Mas a gente vai estar em Campininha, vamos ver, né? Se der certo, são nossos convidados aí para conhecer a nossa pizza também. Que horário? Inicia às 19h30. 19h30. Isso. Hora de abelha ir para cama. Mas vale a pena, vamos ver. Vem Quem dar uma sabe? zoada um pouquinho aqui Tá com a bom. gente. Agradeço muito, então. Beleza? Eu agradeço aí. Vamos comer a massa da mamãe? Bora. Beleza. Obrigado, viu? Mas você não precisa falar, Eliane. Ele que vai falar. Oi, oi, oi. Tá, todo mundo foge agora. Então, ó, esse aqui é aquele molinho aqui, ó. A gente pega, né? Ele é feito com aquele tomate especial que nós falamos. Aí o que, que a gente faz? Dá aquela aquecidinha aqui, ó. Certo? Isso aí vai ser por o talharim e pro nhoque. Esse aqui vai ser pro nhoque, né? O talharinho eles já fizeram, mas até esquentar. Escuta, nhoque, vai com batata ou com farinha de Esse trigo? nhoque é de batata, tá? Só batata? Isso. Esse nhoque, ele já estava pré-cozido, né? Aí o que, que nós fizemos? A gente apenas deu uma aquecida nele na água ali. E agora, o que, que a gente faz? A gente pega ele, né? Aqui o molho, vamos ver se ele já está quente aqui. Vem cá, Denis, prova se o molho já está quente. Tá fervendo. Né? Vamos ver se ele já está quente aqui. E aí o que, que a gente faz? Você vai comer o nhoque, você vai provar o nhoque. Claro, né? claro. Então você vai fazer Provar assim, eu vou, só não vou comer um prato Legal. inteiro. Opa! Aqui, ó. Aí o que, que a gente faz? A gente coloca o nhoque aqui, né? Tá quente, Denis? Dá pra esquentar um pouquinho mais. Vai esquentar mais. Dá pra esquentar? É porque ele acabou de colocar o molho. Isso. Esse molho seu aí é tomate pelado de Esse aqui- sem semente? Como Esse que aqui é? a gente utiliza o grape, nesse aqui especificamente, né? Mas existem alguns tomates italianos aqui na região que é produzido em algumas estufas. A gente vai e compra, né? E faz esse molho aqui que você tá vendo Ó, aqui. o com cheiro algumas tá bom, viu? Com algumas especiarias italianas, né? Você vai falar alguma delas? Tem Alecrim, alecrim, manjericão. alho, manjericão principalmente, né? Tem também a ervas de Provence, Sálvia não. sálvia também. Sálvia também, né? Então, ó, ele já ferveu. Aí vejam aqui. A gente desliga. Deixa eu pegar um paninho aqui. Nossa, tem um buffet aqui, maravilhoso. Cadê o paninho? Gente, o que é isso? Você tem toda a linha aqui pra gente escolher. Essa aqui é uma simulação. Se uma pessoa contratasse os serviços, Ah, tá. Como é que vocês servem? faria, né? Mas vocês servem aqui nesse local, é isso? Não, a gente serve lá na varanda. Tá, mas é aqui na propriedade. Isso, é na propriedade. Aí o que, que a gente faz, ó? Fulano, Todo mundo fugindo da câmera. ó. Aí você põe um pouquinho aqui, ó. Ah, não vai ter um galinho de alguma coisa? Não. Só se pegar o alecrim. Né? Não, mas é sugestão, não precisa Não. ter agora, mas Não, sugestão. mas normalmente a gente põe. Ah, Aí, ó, você pega e já pode comer. Esse daí. Cadê Legal. o parmesão, Lani? tem que ter parmesão. Não lembrou, não. O galho e o parmesão não tem? Não tem.
Mas então eu vou imaginar. Eu vou imaginar que tem. Eu sou Nossa, experimentado. É que você pediu por último o nhoque, né, amigo? E agora? Não, não tem. Se tem o parmesão, mas É tá o bom. principal, né? que é o- Não, mas tá? olha, eu vou experimentar a massa do nhoque Isso. e o molho. Isso. O parmesão é secundário aí nesse Experimenta os caso. dois aí, Vamos tá ver. bom? Vamos lá. Obrigado. Deixa eu pôr lá pro... Bom. Olha, eu não vou comer tudo porque senão eu não vou conseguir experimentar o resto. Mas tem queijo nesse Ele nhoque? é recheado com mussarela Ah, com queijo, né? recheado com mussarela. Isso. Delicioso. Fernando, faz favor. Coma aí, agora é você. Aprovadíssimo. E eu imaginei o parmesão e a erva. Muito leve a massa, né? Ah, ele faz macarrão. Ele faz É, macarrão. ele é italiano. Então, Bom. Até mais um. É, você pode ficar com Não, calma. mas isso Ele come, ele aguenta Aí, ó. comer tudo, eu não. aí, ó, aqui, ó. Mostra aqui, tudo. E aqui nós temos aqui, ó, o espaguete, Uhum. né? E aqui nós temos o talharinho. Então, lembrando tudo isso, é massa caseira. É massa caseira. Vocês que fazem aqui. Isso, nós fazemos lá. Uma farinha especial. Naquela rotisserie que o Demis Indicou lá, mencionou pra você. Isso aqui é o rondelli, né? Esse daqui é a Lasanha. certo? Isso aqui é o feijão preto. Esse aqui é o feijão preto. Tem uns gaúchos aqui trabalhando aqui com a gente aqui. Mas você então sabe que eu vi que eles vai... só comem feijão preto. Ah, é? Então, Ah. A gente fez junto com eles aqui um arrozinho tradicional e uma carninha assada, saladinha. Tá. normal. E esse aqui, ó, O que é? nós gostaríamos que vocês provassem também. Tem uma Esse aqui- colherinha? Tem. Uma maionese? Esse aqui é uma maionese especial feito lá na nossa loja, né? E de novo, a loja é em que cidade? É em Itapetininga. Itapetininga, é. Opa. Vamos lá, então. Vamos experimentar a maionese. Parece que tem um frango aqui na maionese, não? Não. Isso é maionese de legumes mesmo, né? Bom também. Gostou? Ó, tá tudo aprovado. É uma das coisas que mais a gente vende. Boa. E aí o Instagram da loja de vocês é? Qual que é, né? Bom, se você não lembrar, a gente coloca aqui. Isso. O Demis vai lembrar e a gente coloca aqui pra vocês. É grano dourado, aí eles falam. É grano dourado. Ah, grano dourado, isso, ele falou. É o mesmo do tomate, então. Isso. Legal. Aí, veja só. Isso daqui, ó, é um suco daquela frutinha que a gente tem aqui, que é o cambuci. Vocês chegaram a dar uma filmada? Ah, não filmei, não, mas. Não filmou dele, não mostrou. Mas tá dando fruta agora? Tá dando fruto. Eu vou lá bastante, filmar depois, Bastante, né? Então esse aqui é um suco da De cambuci. né? Que ele é bem azedinho, tá adoçado. É azedinho. E tradicional suco de uva, né? Legal. Que a gente tem, né? E outras cositas aí que... Que você vai falar quando a pessoa entrar em contato. Exatamente. Tá bom. Tem muitas coisas, né? Ô Nelson, então obrigado. Acho que agora nós vamos almoçar e eu vou ter que desligar a câmera, porque o pessoal é tudo foge da Você câmera. deve estar com fome, né? Não, eu nem tô, não é por isso. Eu acho que vocês é que devem estar com fome. Então. Eu tô muito de boa aqui, porque a conversa boa alimenta a gente também, né? Isso, claro. Então vou agradecer você, o Demis já agradeci e a dona Eliane que fez a Agradeço comida. sua presença. Obrigado, viu? Tenho certeza que nós vamos comer muito Ai, bem. vou gostar. Vamos. Obrigado, gente.